Corinthians confirma a saída de Paulinho e busca substituto no mercado. Corinthians surpreende e encaminha acerto com atacante de 10 gols em 2024. Corinthians também toma a decisão e prepara nova oferta pela contratação de Hernani, atualmente jogando pelo Parma. E Augusto Melo prepara acordo milionário no Corinthians sobre direitos de TV. Tudo isso no Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E vamos falar de Paulinho. O camisa 8 não gostou do projeto de renovação por mais 6 meses e deve deixar o timão, que já sonda novos atletas para a função. Paulinho não deve permanecer no Corinthians, que já busca no mercado um jogador para substituí-lo. O contrato do camisa 8 com o timão se encerra no fim de junho. O clube alvinegro chegou a conversar por uma renovação até o fim da temporada, mas o atleta deseja uma extensão até o final de 2025, o que não interessa a direção corintiana. Corinthians busca um volante desde a chegada de Antônio Oliveira em fevereiro. A ideia do treinador português é a contratação de um jogador que se destaque fisicamente e que seja capaz de ser tanto o primeiro quanto o segundo homem de meio de campo e também se aproxima da área. O intuito de Antônio Oliveira era explorar Maicon na função, mas o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em abril e vai desfalcar o Corinthians pelo menos por mais 6 meses. Breno Bidon tem ganhado espaço, mas ainda é visto como um atleta promissor e que precisa de um companheiro de posição mais experiente para dividir as responsabilidades. Em abril, Paulinho voltou a jogar quase após um ano parado em razão de uma lesão no joelho esquerdo e surpreendeu positivamente a comissão técnica nos primeiros jogos. Porém, a avaliação física compromete o intuito de Antônio Oliveira e a sua equipe na ideia de jogo para a função. Ainda assim, existiu interesse do Corinthians em renovar o vínculo com o Paulinho, muito por conta da posição de liderança e exemplo que ele possui, principalmente após a saída do goleiro Cássio. No entanto, existe o receio de que o profissional acabe se tornando um peso na folha salarial no planejamento para a próxima temporada. Alguns nomes têm sido apresentados à diretoria, e o mais recente foi o volante Maurício, ex-fluminense, que deixou o Portimonense de Portugal. Existe uma boa relação entre o staff do atleta e o presidente Augusto Melo, mas na época das conversas, a direção de futebol, que ainda era comandado pelo Rubão, foi contrária ao nome do jogador, assim como o técnico Antônio Oliveira, que viu o atleta com as maiores características de primeiro volante, não se adequando ao perfil desejado pela comissão técnica. Enquanto isso, o departamento de futebol, agora comandado por Fabinho Soldado, analisa o mercado, e o staff de Paulinho tem recebido algumas sondagens, tanto de equipes brasileiras quanto do exterior. 2 times japoneses despontam como os principais interessados, que são Kashiwa Reysol e o Vissel Kobe. Nação corintiana, a saída de Paulinho tá aprovado ou vocês renovariam? Eu quero saber de vocês. A notícia chega pelo portal lance.com. O Corinthians está perto de confirmar mais um reforço para o decorrer da temporada do futebol brasileiro. A informação foi dada pelo jornalista André Hernan. Nessa semana, o Timão garantiu a sua classificação na Copa do Brasil, após vencer o América do Rio Grande do Norte pelo placar de 2-1. Os gols da equipe foram marcados por Yuri Alberto e Kaká. O Henderson fez o dos visitantes. Enquanto isso, o mercado da bola segue sendo assunto. Nas últimas horas, a diretoria avançou nas conversas para contratar um atleta que vem tendo um bom desempenho em 2024. Isso porque, conforme revelado pelo jornalista André Hernan, o Timão está perto de fechar a contratação do atacante Eric Puga, destaque do Ceará nesta temporada. Ponta de origem, o jogador, que tem 23 anos, já tem 20 partidas disputadas neste ano. No período, marcou 10 gols e ainda forneceu outras 2 assistências aos companheiros. Eric Puga foi revelado pelo River Piauí, entretanto começou a ganhar espaço profissionalmente falando no Atlético Cearense, depois ainda passou por outros times antes de chegar no Ceará. Considerado uma promessa da posição, o ponta também vinha sendo ventilado em outros clubes do Brasil. Recentemente, houve alguns rumores envolvendo o Bahia. Nação corintiana, Eric Puga está aprovado. Eu quero saber de você, deixe nos comentários. Corinthians toma a decisão e prepara oferta para a contratação de Hernani, que atualmente joga no Parma. O volante, que tem 30 anos, está atuando na Itália e seria o nome perfeito que agrada nos bastidores para suprir a saída de Paulinho. O Corinthians segue vivo em todas as competições da temporada, precisando apenas de uma vitória dentro da Neoquímica Arena diante do Racing do Uruguai para chegar às oitavas da final da Copa da Sul-Americana.
Sabendo disso, a diretoria quer dar mais opções no elenco de Antônio Oliveira, que ainda vem encontrando dificuldades dentro de campo, algo que foi visto, por exemplo, diante do América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Um dos focos principais no mercado da bola é justamente a chegada de mais um meio-campista, que possa atuar especialmente como um volante que tem qualidade para sair jogando e se apresentar na área como um elemento surpresa. Essa necessidade iniciou após a lesão de Maicon, que só volta a jogar em 2024. Além disso, a permanência do Paulinho no Parque São Jorge não deve ocorrer. Em decorrência disso, conforme trouxe nesta sexta-feira, dia 24, o Globo Esporte, a diretoria do Timão tomou uma decisão e voltou a entrar em contrato com o Parma da Itália, visando a chegada de Hernani. No início desse ano, os dirigentes corintianos até tentaram trazê-lo, mas escutaram que não ocorreria a liberação, justamente por se tratar de um titular absoluto que era muito importante naquele momento de meio de temporada. De qualquer forma, o Augusto Melo deve analisar muito bem todas as investidas que pretende fazer, até porque o Corinthians já gastou cerca de 130 milhões de reais até aqui, ou seja, deve buscar possibilidades sem custos. Esse novo foco engloba peças que são consideradas oportunidades de mercado, que estejam sem contrato ou que possam chegar por empréstimo encaixando na realidade financeira do clube. Um lado positivo que ajuda na busca por nomes de alto nível é justamente a saída de Matias Rojas, que recebia aproximadamente R$ 1 milhão mensais, e Cássio, que recebia ali aproximadamente R$ 700 mil mensais, e abriram um espaço na folha de salarial. Nação corintiana, Hernani está aprovado no Corinthians. Volante Hernani, eu quero saber de vocês, deixem nos comentários. Augusto Melo prepara acordo milionário no Corinthians sobre direitos de TV. Presidente ainda está tomando a frente nas negociações, mas o superintendente de marketing adiantou um avanço no timão. O torcedor do Corinthians vive um momento de preocupação, mesmo sabendo que a equipe ainda segue viva em todas as competições que busca erguer o título na temporada de 2024. Se não bastasse o desempenho apresentado dentro de campo, que até aqui não teve muitas evoluções, como por exemplo o que foi visto na vitória por 2-1 diante do América do Rio Grande do Norte, mas questões deixam tudo complicado neste momento. Não é só Antônio Oliveira que precisa abrir o olho para agir o quanto antes, mas também Augusto Melo, que por mais que esteja apenas 5 meses como presidente, já sofre uma grande pressão. Diversas situações ocorridas nos bastidores fizeram com que o mandatário corintiano passasse a ser questionado, seja pela Fiel como também pelos conselheiros, como é o caso de Rubão. No entanto, em meio ao caos, uma solução parece estar encaminhada, conforme trouxe o All Sport. O Corinthians avalia que está perto de fechar contrato pelos direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. De qualquer forma, os paulistas ainda não revelam qual foi a escolha em específico. Sobre esse tema, Sérgio Moura, na última quinta-feira, quando anunciou seu pedido de licença por um tempo indeterminado do cargo de superintendente de marketing, foi sincero. O que eu posso dizer é que tem uma troca de minutas, afirmou o dirigente, que completou. Está com o departamento jurídico, acrescentou, sustentando que não poderia informar com quem será este contrato. Vale lembrar que outra fonte no Parque São Jorge, também mantendo em sigilo com quem será o acordo, disse ao portal acima citado que o acerto deve ser sacramentado em breve, deixando ainda mais curiosidades. Ao todo, Augusto Melo recebeu já 4 propostas, e a mais falada foi a de investidores da LFU, Liga Forte União, que chegou a retirar a oferta, mas não descartou retomar as conversas caso fosse procurada. Além dela, a Libra e a Globo também fizeram propostas ao Corinthians, e por fim, uma oferta veio da Brax, parceira corintiana em placas de publicidade estática. Mas até aqui não existe vazamento sobre o escolhido. De qualquer forma, é considerado extremamente importante uma escolha perfeita, até porque a situação financeira está longe de ser das melhores. Ou seja, quanto mais dinheiro chegando, mais chances de sair do buraco. Ao torcedor do Corinthians, resta apenas aguardar o anúncio oficial ou alguma informação que deva surgir nos próximos dias. Mas é sabido que as cobranças vão estar cada vez maiores nos bastidores. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações.